Versículo de número 28. Vamos lá? Amém. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel. Assim diz o Senhor, porquanto o sírio disse, e não Deus do vale, para que saiba que 7 dias estiveram Peraí. Os filhos de Israel feriram os sírios. Quantos? De pé. E o restante feriu. Fugiram para a África e da cidade e caiu um muro sobre 27 mil homens e liberdade. Porém, Fugiram e veio à cidade andando então lhes disseram os seus servos, eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis. Ponhamos, pois, pode ser que guarde a vida e a tua alma. Então cingiram de pano de saco os lombos e cordas e cabeças, e vieram o rei de Israel e disseram, diz o teu servo, deixa-me viver. E aquele homem tomaram isso por bom. E disse, as cidades que o teu pai tomou do teu pai, tais destruirei, e farei para ti ruas em Damasco, como meu pai assim fez na Samaria. Eu respondo a Acabe, te deixarei ir com esta aliança, e fez com ele a aliança que te dou ir. então um homem dos filhos do profeta disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor, ora, Fere-me, e o homem e o homem, recusou ferido. e ele disse-lhes, por que não obedece à voz do Senhor? Eis que te, Atrás de mim, um leão te ferirá, e como como ele se apartou, um leão me procurou e me feriu. depois encontrou-se outro homem e disse, ora, Então foi o profeta e foi perante ao rei do caminho e despassou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que desviando o homem me trouxe ao outro homem e disse, guarde-me este homem. Sucedeu, pois, que tanto o teu servo quanto de uma e outra parte, entretanto, desapareceu então o rei de Israel e lhe disse: esta é a sua sentença, então ele se apressou e tirou a cinta dos seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um profeta. Ele disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste das mãos o homem que eu havia posto para destruição, E o teu povo enviará o teu povo, e foi Israel para a sua casa, desgostou e indignado, e veio a Samaria. diga para seu irmão, a vida dele não era
mais importante do que a do profeta. Diga de novo para ele entender. Diga, a vida dele não era. Não se está dando glória a Deus. Senhoras e senhores, servo do Deus Altíssimo, nós somos sabedores que nós estamos dando continuidade ao texto que foi narrado aqui na quarta-feira, e que não deu tempo de externarmos, pois quando nós entramos acerca dos vales que teríamos que passar, os vales que teríamos que enfrentar na nossa vida, o horário fez a sua parte e o tempo ficou escasso. Pois bem, vale a pena nós recordarmos um pouco aquilo que foi dito aqui na quarta-feira. O último vale que nós falamos foi o vale de ossos secos. Em seguida, falamos de um vale que ninguém gostaria ou que ninguém se projeta para passar, mas que esta é uma evidência para cada um de nós. Todos nós somos sabedores que um dia galgaremos de passarmos pelo vale da sombra da morte. Davi disse que até neste vale, pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. O incrível disso é que Davi não estava blefando, é que Davi não se escondeu da morte. Davi era um guerreiro e ele vai de fato para cima da morte. Se nós olharmos a história de Davi, vamos ver que Davi corria para cima da morte, mas Davi não corria para cima da morte de qualquer maneira, não. O texto diz que Saul toda a vida procurou tirar a vida de Davi. Deus é quem não deixou. O texto diz: e o Senhor Deus não permitira. Então nós somos sabedores nesta noite, é que se a morte não me pegou, se a morte não pegou algum dos irmãos aqui, não foi porque nós sabemos escapar da morte, não foi porque nós sabemos enfrentar a morte, é porque Deus não permitira, é porque Deus não deixou. Então esse é um vale que ninguém gostaria de passar, vale da sombra da morte. Mas um maior milagre, segundo narra as Escrituras, é a ressuscitação de alguém. Então nós teremos que passar pela morte para depois sermos pela morte para depois. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Teríamos que passar pela morte para depois sermos ressuscitados. Cada vez que você olha para seu irmão e diga assim: ele já passou pelo vale de ressurgir, ou tem outra criatura lá do passado aí dentro. Consegue entender isso aqui? Temos que passar por esse vale da sombra da morte. Alguém de nós não se lembramos que quando o Deus de Israel falou com muita clareza e muita propriedade na pessoa bendita de Jesus: Senhor, o que querem vos dizer com nascer de novo? Pergunta alguém para Jesus Cristo e ele aponta dizendo: por acaso o Senhor está dizendo que eu desta idade voltarei ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não, tem que nascer de novo é matar a velha criatura. Este é o pior vale, este é o pior vale que nós poderíamos passar, o pior vale que nós poderíamos enfrentar, porque aqui não é um gigante Golias que você vai matar, aqui não é uma macumba que você vai com oração e quebra, aqui não é uma doença alojada que você coloca as mãos, determina e a doença parte retirada. Querido, aqui é lutar contra nós mesmos. Já experimentou o dia que a sua perna quiser empunar e você falar para outra: não, você vai para lá? Há um descontrole, irmão, aleluia, na nossa vida. É aqui que eu quero vos dizer, irmão, que nada vai descer ao seu coração se isso não chegar primeiro na sua mente. Você só vai mudar o dia que você disser para você mesmo: neste vale e nesta luta pessoal, porque este vale da sua luta pessoal é o tempo, irmão,
faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E pastor, o que foi que Paulo disse? Se você pegar as entrelinhas da Bíblia Sagrada, você vai saber que esse ato foi logo após Paulo verbalizar a uma das cidades que ele se encontrava fraco. E o texto diz que quando ele estivesse fraco, aí ele estaria forte. Mas isso é uma palavra, irmão, aleluia, de efeito. Porque quando eu estou fraco mesmo. Aleluia. Quando eu estou forte mesmo, irmão. Não tem esse negócio da gente chegar e dizer uma palavra, irmão. Ah não, quando eu estou fraco. Ele vai ter que entender, irmão, que a fortaleza só vem com duas tomação de posse. Ei, qual é essa posição? Jejum. Quer fortalecer-se, irmão? Quer fortalecer nessa noite? Esse vale você só enfrenta com jejum e oração. Esse vale você só vai enfrentar quando você descer. É este vale que pode te tirar da morte, querido. É esse vale que a sua morte espiritual pode cair por terra. Quando, pastor? Quando você tiver força para inclinar. Lembre comigo aqui agora. A Bíblia diz que um profeta renomado, Isaías, chega na presença do rei Ezequias e diz: põe a tua casa em ordem e tu morrerás. O que é que ele faz nesse vale, irmão? Ele ora. Quer vencer essa tristeza do carnaval? Ora. Mas pastor, a tristeza é tanta que eu não tenho nem força para descer. Pastor, a tristeza é tanta que eu não tenho força para orar, pastor. Você não está entendendo, eu não tenho mais força para orar. Eu canto louvor, mas quando fala em ler Bíblia e orar, eu não consigo. Por quê, irmão? Nós temos que vencer as potestades do ar. Temos que determinar isso para nossas vidas. Temos que dizer que maior é o que está conosco do que o que lá. E como é que vence essa barreira? Fazendo como o rei Ezequias. Ele estava tão doente, irmão, que o texto diz que ele não tem força para colocar-se de joelho. Ele inclina a cabeça para a parede. Então, aleluia, pastor, eu não tenho força para orar de joelho. Encosta na parede da tua casa hoje, irmão. Cola a cabeça na parede e diz: Deus, eu não tenho força, mas se o Senhor me der força, eu saio desse vale. Se o Senhor me ajudar, eu posso sair desse vale. Se o Senhor me der força, eu posso sair desse vale, irmão. Esse é um dos vales que traz angústia. Pense em você querer fazer e não conseguir. Pense em você dizer que vai fazer e não conseguir. Agora pense também comigo que aquilo que você disse que não vai fazer, você termina fazendo. Por quê? É uma invenção das coisas. Nós temos que inverter as posições. Se isso me prejudica e me leva para a morte, eu vou cair fora, meu irmão. Se isso aqui está me levando à sentença de morte, eu vou me embora. Porque esse vale pode te levar na sombra da morte, irmão. É essa morte que o rei Ezequias estava. Por quê? Ele estava em período de desobediência. Período de desobedecer, imagine perder o reinado. Agora, quando é que o vale da vida dele acaba? É quando ele toma a posição de reconhecer. Quando ele reconhece, irmão. Eu não sei se você vê aqui nessa noite dizendo: hoje eu vou me alegrar, porque é carnaval. Hoje eu vou me alegrar, vou cantar louvores, porque hoje minha alma precisa de se regozijar. A Bíblia diz que nada acontece na vida do crente, e a bússola do crente é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde é que ele começa a entender, irmão? Repare que ele não se levanta contra Deus. Repare que ele não fala que Deus é ruim. Repare que ele não se levanta quando o profeta: profeta, você profetizou uma coisa tão ruim para mim, rapaz. O que é isso? Que palavra dura é essa? A minha alma se abateu. Não, ele reconhece imediatamente e diz: Deus, lembra, pois, de como eu andei nos teus caminhos e fui fiel a ti. Lembra do tempo da fidelidade, crente. Lembra do tempo que poderia fazer sol e chuva. Lembra dos carnavais passados onde você disse: eu sou eu e me curei a coco, meu irmão pequeno. Lembra dos carnavais passados onde você disse: ninguém me tira da tua presença.
e se retira. Põe a tua casa à ordem, não vai viver, vai morrer e se retira. O texto diz que é o rei que ora. Você sabia que tem vale que a gente só vai se sair depois que a gente se humilhar? Glória a Deus. Sabe por que Deus às vezes quer que nós viemos se humilhar? Porque ali Ele conhece se aquela humilhação sai do coração ou se é história, se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali é transparência. Então, é por isso que Deus está dizendo através da sua palavra que tem momentos na nossa vida que nós temos que se humilhar na presença dEle. E esse vale nós só vamos conseguir sair se a gente conseguir se humilhar, ainda que seja de pé, ainda que seja, irmão, com a carne ficada para a parede, ainda que seja, irmão, deitado em uma cama. O que Deus quer ver é humilhação. Você não se lembra o que foi que Jó disse? Jó disse: Senhor, eu nado, aleluia, em meu travesseiro. Sabe o que é isso, querido? Lágrimas que descia. E ele diz, aleluia, ensopado pelas minhas lágrimas. Já chorou tanto em travesseiro. Quem nunca chorou em travesseiro aqui, irmão? Ah, se nosso travesseiro pudesse falar como o nosso confidencial, como alguém que, aleluia, esboçasse as nossas noites de lágrimas. Já chorou tanto que depois que ele fala que molhou o travesseiro e que a cama dele estava inundada, ele diz: Senhor, eu já não tenho nos meus olhos mais lágrimas. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo aqui? Talvez sua lágrima acabou, irmão, ou talvez sua lágrima parou de jorrar, mas o Deus de Israel está dizendo: desse vale eu vou te tirar através da humilhação que você fizer para Ele, através de você confessar para o teu Deus as suas fragilidades. Você que vai dizer para este Deus nesta noite: Senhor, eu já estou cansada de molhar meu travesseiro, mas eis-me aqui, ó Pai, eis-me aqui, Senhor, eu sou réu. Confessa. Você sabia que tem coisas que a pessoa faz e esquece de confessar para Deus? Esquece de dizer: Senhor, eu errei aqui, o meu ponto fraco é esse, eu errei, mas eu estou sujeito ao Senhor. Entre pastor providência, toma a tua direção. É que o rei faz, e ele estava pior do que eu e você. E qual é a diferença dele para a gente? Nós lemos aqui na Bíblia Sagrada que o Deus de Israel pega um profeta. Olha o que foi que ele fez, para você entender aqui. Ele vai lá e profetiza para o rei. E como a peleja era no vale, ele diz: pois bem, vais, e o Deus de Israel entregará seus inimigos em sua mão. Era de costume, se você olhar, Abiatar estava sempre do lado de Davi. Se você olhar, Elias tinha tanto ousadia, outro profeta, que foi na cara do rei Acabe e disse: olha, não vai chover, e acabou. Então os profetas tinham essa ousadia. Eles também iam na peleja como consultor espiritual. O rei tinha eles sob a linha dos seus olhos, e qualquer dificuldade, o rei ia lá e dizia assim: profeta, consulte ao senhor aí, que parece que o negócio virou. O senhor disse lá atrás que nós íamos vencer a guerra, mas agora a guerra está virando. Consulte a Deus, para a gente saber por que é que estamos perdendo a guerra. Você está entendendo aqui? Sim, pastor, o que é que acontece? O que acontece é que quando o rei Senaqueribe, ele procura este profeta. Cadê o profeta? Cadê ele? Já tinha, juntamente com um dos seus soldados, partiu da peleja. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Tem pessoas que só vai estar com você pelejando quando tiver o barco andando. Quando o barco parar, o motor parar para remar, eles vão querer sair do barco, eles vão querer cair fora. Mas olha para cá para você entender. O texto diz, irmão, que vem o rei agora vai pedir perdão, sabe a quem? Aquele que ele disse que seria vencedor, ao rei Acabe. E veio todos os reis pedir perdão ao rei Acabe. Não se preocupa não, meu irmão. Não se preocupa se alguém está te ferindo. Não se preocupa se alguém está se levantando contra ti e deixou você em um vale de tristeza. Não se preocupa se alguém está se levantando contra ti, irmão. O Deus de Israel vai mostrar a ele dentro deste vale que quem te botou foi Deus, e Deus é fiel para tirar e fazer esta pessoa te pedir perdão, fazer esta pessoa te pedir
Senhor que a peleja seria ganha. E quem vem nos seus cavalos? Os reis. O quem? Pergunta para mim quem? O rei. E o rei não vinha com bons olhos não, irmão. Preste atenção que eu vou te mostrar o que é humilhação. Preste atenção que eu vou te mostrar o que uma humilhação é capaz de fazer. O texto diz que eles não se humilharam quando saiu a peleja. Não se humilharam não. Perdeu a peleja e saíram tirando onda, irmão. Perderam a peleja e saíram tirando onda. Mas quando eles contabilizaram, disseram, vem cá, vamos contabilizar quantos homens a gente perdeu. O rei dava uma pilha só. Aí o soldado disse, Senhor, 100 mil homens, escute, 100 mil homens de pé, ó, imagine aí, 100 mil homens vindo na sua direção de pé, tudo fortemente armado, 100 mil homens, caiu de pé. Aí ele disse, 100 mil homens? Aí o outro chega, Senhor, tem mais 27 mil homens. E como foi que eles morreram? Não sei. Do nada apareceu um muro no vale. Peraí. Glória a Deus. Peraí. 120 mil. Não foi os que fugiram? Foram. E aonde foi que eles morreram? Um muro no vale. Caiu. Esse muro é a mão de Deus. Não existe muro em vale. Não existe muralha neste vale, não. Se você for até hoje, fizer uma geografia do lugar, vai ver que a terra é pura, vazia e sem nada. Quem botou este muro foi Deus. Deixa eu te falar, os seus adversários estão na mão de Deus. Aqueles que se levantam contra ti estão na mão de Deus. Não se preocupa não, meu irmão. Se ele foi fiel para pegar 27 mil, ele pode fazer teu inimigo descer, irmão. Ele pode fazer teu inimigo. E aonde está? Peraí, ele matou 100 mil de pé. O exército dele foi minado. Sabe o que o rei fez? Subiu e disse, depois da peleja perdida, depois que a peleja estava perdida, vamos se humilhar ao rei Acabe. Vamos se humilhar. E observe que Deus só deu a peleja ao rei Acabe porque o profeta tinha profetizado em nome do Senhor. Vamos se humilhar ao rei Acabe. Quando vem o rei, uma pilha, o rei dá uma pilha. Ele manda primeiro o soldado chega lá e disse, permissão para falar com o rei. O que você quer falar com o rei? Diga para ele que o meu rei e os 53 está vindo se humilhar. Aí chega até o rei diga para eles que perdedor, olha para cá, a maior humilhação para um rei e para um líder era tirar a sua túnica. A maior humilhação para um líder naquela época era tirar suas vestes de rei. Era por isso que Naamã não queria tirar a roupa dele, meu filho. Aleluia. Era tirar as vestes de rei. Quando o rei disse, diga para ele que perdedor, eu só aceito de pano de saco. Diga para ele não vir como rei não, para ele vir de pano de saco. Observe que perdedor é perdedor até na estratégia. Esse mesmo rei, Senaqueribe, e esse mesmo 53 reis se disfarça, sabe de quê? De capitões. Eles colocam os capitões da guarda tudo de rei. No começo eles se colocam tudo de rei. Os capitões estão tudo de rei e os reis estão tudo de capitão. Para quê? Para quando o soldado viesse e matasse os capitões. Não é isso? Está entendendo aqui? Quando o soldado viesse e matasse mas os capitões matam os reis. Fica os capitões de pé. Você está entendendo aqui? Ele mata os reis disfarçados, que seria os capitões. E os capitões, que eram os verdadeiros reis, estavam disfarçados de capitões. Vem eles. Agora tiveram que botar sua roupa de rei de novo e vir tirando onda. O profeta disse, ei, ele não aceita que você vá com roupa de rei não. Disse que vocês vão ter que botar pano de saco e uma corda
Está entendendo como é que é? Ó, o pano de saco e a corda. Um cachorro morto, como disse Davi. Deixa eu te falar, irmão. Quer ver seu inimigo cair por terra? Entrega ele na mão de Deus. Mas entrega mesmo, não diz nada para ele, não discute não, irmão. Não manda carta não, que a carta da afronta do rei Senaqueribe, ó, aleluia, caiu por terra. E que diferença tem aqui, pastor? Arrogantemente morreu 127 mil homens por causa da arrogância. 127 mil homens morrem porque foram arrogantes, fizeram pressão em sua quantidade. E Deus não está nem aí por quantidade, irmão. Às vezes você está sozinho, por que não acontece nada com você? Às vezes você passa pelo traficante, pelo assaltante, por que não acontece nada com você? Porque você é minoria, irmão, aos seus olhos. Mas quando eles passam por você, eu quero te dizer uma verdade: ele vê milhares de anjos te cercando, ele vê milhares de anjos te cercando, ele vê os anjos do Senhor te cercando. Ele vê os anjos que te cercam, querido. E aonde é que está, pastor? Aleluia. A diferença, porque Deus matou 127 mil pessoas. E agora, lá com o rei Ezequias, Deus contempla uma coisa que Nínive teve. 120 mil homens é poupados por causa de quê? Lágrima. Está entendendo aqui? Lágrima. O povo se humilha. E o que é que eles fazem antes? Ele não esperou perder a peleja. Eles se trajaram de pano de saco. Não comeram e nem beberam. Oraram durante 3 dias. Quer sair desse vale hoje? Quer sair desse vale hoje? Faz um jejum amanhã. Jejuma depois de amanhã. Jejuma depois. Ora. Mas pastor, não se orar sabe. Você não é pior do que o povo de Nínive, nem aqui nem na China. Olha o que é que Deus vai dizer do povo de Nínive. Como é que você quer que eu mate 120 mil pessoas que não sabem discernir